Vamos lá. Tipos de carga. A carga é todo e qualquer material a ser transportado, independente do tipo, forma, tamanho e também embalagem. É a obrigação das transportadoras transportá-la de um lugar para o outro, ou digamos, de um ponto A para um ponto B, no menor tempo possível e sem danificá-la. Agora, analisando aqui, olha só, eu vou até marcar aqui, para facilitar para vocês. Olha só, menor tempo. Por que menor tempo? Vamos lá, economia, tá certo? Eu posso dizer que na logística tempo é dinheiro. A carga, ela tem que ser entregue, né, ao objetivo, né, que é o cliente ou consumidor. Tem que entregar no tempo certo, que é o menor tempo. Agora, analisando também o menor tempo, não é só, digamos que o meu material ou produto já está pronto, eu já tenho que entregar para o cliente. Não é isso. Tem que entregar no tempo certo, no tempo combinado. Tem que ser assim. Também eu vou separar um produto ou um material, ou eu vou produzir no tempo certo. Não adianta também ficar produzindo sem que o cliente esteja comprando, porque isso aí também vai ter um custo muito alto para a empresa. Aqui, referente ao material, qualquer tipo de material pode ser, vamos lá, analisando o tipo de carga também e qualquer tipo de material, só que eu vou analisar a melhor opção de equipamento de movimentação e também escolher o melhor modal, né? Por exemplo, pode ser o rodoviário, pode ser o modal ferroviário. Aí eu vou analisar qual vai ser o melhor e assim, com menos custo. Aí eu vou ter mais lucro. Porque todas as atividades da logística pode, na certeza, né, é tudo envolvendo custo. Tem tudo custo, tá? Referente a essas atividades. Por isso que eu tenho que analisar a melhor embalagem possível. Ela tem que ser resistente e tem que atender os padrões, tá ok? De qualidade. Quando a gente fala em qualidade na logística, é entregar o material certo, é entregar um produto em boas condições, é entregar no tempo acordado com o cliente e no lugar certo, para não haver nenhum problema e, consequentemente, satisfazer o cliente. A carga, em regra, é composta de mercadorias protegidas por embalagem apropriada, se for o caso, de modo que fiquem prontas para o transporte, para fazer a movimentação externa. A gente está falando aqui da parte externa da empresa, tá? A gente está falando da parte interna. Mas dentro da empresa também tem uma movimentação de material. Como, por exemplo, você recebe um material, você depois vai movimentar esse material, caso seja aprovado, para o estoque, vai fazer a armazenagem, depois faz a separação, faz a distribuição para a produção, tá? Ou para o picking ali, que o pessoal trabalha com isso também, vai para a expedição, e na expedição eu vou ter dois caminhos para seguir. Ou eu entrego direto para o cliente, ou eu posso fazer um estoque, tá? Que é um estoque de produto acabado. Tem muitas empresas que trabalham com isso, mas assim, quanto de estoque eu devo guardar? Eu tenho que guardar uma quantidade apropriada, como fosse um estoque de segurança. Caso o cliente comece a fazer um pedido, eu já vou atendendo ele. Agora, tem outras empresas que fazem o quê? Elas produzem e guardam. Ficam produzindo e guardando. Agora imagine, num tempo de crise, esse material todinho guardado. O que é que vai acontecer com esse material? Vencer. O custo vai ser muito alto. Aí tem aquele negócio, né? Por exemplo, você estava produzindo para guardar, não para vender. A gente produz grande quantidade quando vai vender grande quantidade. Agora, tem muitas empresas assim, olha outro exemplo,
que eles fazem uma parceria com o cliente. O cliente às vezes faz um contrato, tá? Quando é assim é muito bom trabalhar. O cliente faz um contrato de 12 meses, tá? Ele faz esse contrato aí. Aí todo mês, aquela empresa que faz essa produção, ela já sabe a quantidade que vai entregar. Tem umas empresas ainda com esse método, elas fabricam e deixam guardado, tá? Os produtos. Tem outras não, que vai fabricando conforme vai chegando a data. Por que outras empresas fabricam e guardam? Porque elas não têm confiança no processo dela. Porque elas falam assim, e se a gente não conseguir atender o cliente? Então vamos fabricar logo, tá? E vamos enviar. Só que esse contrato, dependendo, ele pode ser quebrado, mas vai gerar multa para o cliente. E automaticamente a empresa que fez toda aquela produção pode perder. Tem isso também, que pode acontecer. Por isso que na logística tudo tem que ser combinado. Tem que fazer no tempo certo. No acordo tem que ser certo. Para não haver nenhum tipo aí, tá? De desacordo e insatisfação de ambas as partes. Nesse caso eu vou trabalhar assim. Olha só. Carga solta inclui os volumes acondicionados, só dimensões em formas diversas, ou seja, vamos lá, sacarias, fardos, caixas de papelão, ok? Vou colocar aqui, e aqui tem até madeira de engradados também, tambores e etc. A perda significativa de tempo na manipulação, carregamento e também descarregamento, devido às grandes quantidades de pequenos volumes, sujeito a perdas e também a avarias e a variedade de mercadorias. Caso se for trabalhar com carga solta, tá? Analisando que não tem um maior tipo de segurança. Nesse caso, a segurança aqui vai ser muito menor. Por quê? O produto pode ficar balançando, não tem uma unitização eficiente para trabalhar corretamente com isso aí, e não atendendo os acondicionamentos de todos os produtos também, embalagens. Não é muito bom, vai depender, tá, do tipo de produto. Produto frágil, infelizmente, não pode trabalhar com carga solta. Por quê? Pode quebrar. Carga unitizada é uma carga constituída de material ou, de materiais embalados ou não, arranjados e acondicionados de modo a possibilitar a movimentação e armazenagem por meios mecanizados, como uma única unidade. Unitizada vem de unitização. Unitização vem de unir. Eu vou unir os produtos, mas de forma padronizada. Na hora que eu estiver fazendo uma paletização ou colocando os produtos no pallet, o que é que eu devo fazer? Eu devo seguir o padrão. A empresa, ela deve ter um padrão, tá? Uma normalização para fazer essa unitização, ok? Tem outras empresas que nem tem essa informação. Às vezes o operador, né, o assistente de logística, o analista, ele vai lá fazer essa montagem e ele não segue um padrão, mas tem que seguir um padrão. Esse padrão também deve estar no pedido, tá, ok? Que ele vai fazer a separação. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai organizar conforme está no pedido. Isso daí fazendo uma unitização correta. E outra coisa, a identificação da embalagem, ela tem que ficar visível, tá? Para quê? Para fazer a rastreabilidade, para identificar o produto, para saber de quem é aquele produto, qual produto está sendo utilizado ali, tá certo? E assim fazer a conferência. É montado a paletização porque eu vou usar a carga unitizada
eu vou unir todos os produtos, tá, de uma forma padronizada. Isso que é a unitização. Não é colocar de qualquer jeito no pallet, no caminhão. Tem que colocar de forma padronizada. Carga a granel. Vamos lá. É a carga líquida ou seca embarcada, transportada sem acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidades, tais como petróleo, trigo e etc. Outro exemplo aqui é o cimento, tá? Que ele vai nesse tipo de transporte aqui, ó. Isso daqui é chamado carga a granel. Quando também vai transportar óleo, tá, ok? Vamos lá. O trigo também é tudo carga a granel. Por quê? Vai no container, tá? Vai no container. E você não vai conseguir contar, né, grão por grão. Porque vai com peso, nossa, é mais difícil ainda, não é por quantidade. Hoje o profissional ele tem que estar preparado para isso, tá? Profissional da logística. Por quê? Ele não pode pensar que vai entrar na empresa só para fazer contagem, né? Para receber e também expedir, né? Em forma somente de quantidade também. Tá? Quantidade assim, fazer 1, 2, 3, 4. Não. Ele tem que também fazer a medição por litragem, tá, ok? Então isso daí vai ter que medir também. E tem outros recebimentos e expedições que vamos lá, que vão utilizar, olha só, a medição por metro. Também tem essa parte, tá? Dependendo do tipo de negócio, dependendo do tipo da empresa. Por isso que tem que ter raciocínio lógico para fazer esse tipo de acompanhamento. Senão você vai trabalhar numa empresa que vai ter que medir. Aí você vai falar assim: ah, mas eu não sei usar a trena. Tá vendo? Será que você vai ficar naquela empresa? Consequentemente, a empresa vai mandar embora, porque ela quer um profissional que saiba fazer isso. E hoje o profissional da logística, um profissional que ele vai de assistente, analista para cima, ele tem que saber essas informações e fazer isso acontecer. Carga frigorífica. Necessita ser refrigerada ou congelada para conservar as qualidades essenciais do produto durante o transporte, tais como frutas frescas, carnes, sorvetes e etc. Olha só, aí aqui tem, né, falando aqui nesse caso aqui, ó, são as cargas que, por suas características, são transportadas em caminhões especialmente preparados para esse fim. Aqui, vamos lá, é controlado, né, gente? Nessa parte aqui, ó, é controlada a temperatura. Sabe que vai transportar um sorvete, tem que ser uma carga, né, específica, essencial para fazer esse tipo de transporte. Vai transportar frutas, a mesma coisa, só que não congelado, tá? Mas especialmente para aquele tipo de produto. Vai transportar carne, também tem que ter o quê? Um acompanhamento, tá certo? Na temperatura. Senão você vai perder o produto no transporte. Olha só, isso daí é chamado de avaria, tá? E nesse caso vai ser uma avaria muito grande. Você pode perder toda a carga. Por isso que até o motorista aqui, ele deve ser treinado, tá? Ele deve ser capacitado para fazer esse tipo de transporte. Se der um pane no transporte, e aí? O que é que vai acontecer? Né? Vai perder a carga. Aí o profissional ele tem que estar treinado para fazer isso daí, com o suporte da roteirização. Deu para entender a lógica? Tá? Aqui tem que ter um acompanhamento. Não é simplesmente tirar uma carta de motorista e dirigir. Não, o motorista hoje ele tem que estar preparado com isso aqui, ó. Né? Ter esse treinamento, essa capacitação também, tá? Carga perigosa.
em virtude de sua natureza, pode provocar acidentes, danificando outras cargas ou os meios de transporte e colocando em risco as pessoas que a manipulam. Isso daqui acontece muito nas rodovias, não é isso? De vez em quando aí um caminhão capota aí, uma truque também. E dependendo do tipo, tá, de material, pode fazer o quê? Olha só, colocar em risco as pessoas, tanto no trânsito, tá certo? E também como o próprio motorista, né? Que é um dos primeiros aí a ter essa consequência. Por isso que tem que usar aqui a conscientização, né, do transporte rodoviário, porque acontece muito acidente e a perda é muito grande para a empresa e para todos, né? Nesse caso aqui. As recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas, com base no tipo de risco que apresentam, dividem esse tipo de carga nas seguintes classes: explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis e semelhantes, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, substanciais tóxicas, venenosa e substâncias infectantes, materiais radioativos, corrosivos e variedades de substâncias perigosas diversas. E tudo isso aqui dependendo aí do acidente, se caso aconteça, tá? Que não é para acontecer o acidente. Isso daqui pode prejudicar e também colocar em risco o quê? As pessoas. Segurança em primeiro lugar na logística, tanto na parte externa como também na parte interna, dentro da empresa. Segurança, tá? Não é só aprender logística, aprender a separar um produto, aprender a fazer a distribuição, receber o produto. Não, tem que aprender a parte de segurança, que muita gente está deixando de lado. Quer aprender a função, mas não aprende a parte de segurança. Então tem que dar uma atenção na segurança também do trabalho na logística, para não acontecer acidentes, tá? Porque a gente sabe que dentro da logística acontece muita coisa, né? Com empilhadeira, né? Principalmente. Neo a granel. Isso aqui é bem facinho, tá? Olha só. Neo a granel corresponde ao carregamento formado por conglomerados homogêneos de mercadorias de carga geral, sem acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes, em um único embarque. Por exemplo, veículos. Vou citar aqui um exemplo do neo a granel. Olha só. Tem as famosas cegonhas. Tem aquela truque, né, que ela carrega o que? Outros veículos. Esse tipo de transporte é chamado de neo a granel, ok? Põe aí, são as famosas cegonhas. Vamos lá. Portos secos. Aqui. São recintos alfandegados de uso público, situados em zona secundária, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e bagagens sob controle também aduaneiro. Vamos lá. Trabalhando em porto aqui é o mesmo conceito, né, do porto tradicional, só que o porto seco vai estar em terra firme, tá? Citar um exemplo aqui de porto seco. Digamos que tem um porto seco em Bahia, tá? Só que vem uma quantidade, vou citar aqui de Pernambuco, vem de Pernambuco, esse produto ou material é colocado no porto seco em Bahia e lá é feito todo o tratamento porque vem em grande quantidade. Aí depois pode seguir caminho para o destino final. Nesse caso é como fosse o porto, né, na parte marítima ali, só que é em terra.
Nesse caso não vai ter os navios, né, para chegar até o Porto Seco, porque está em terra. Mas a mesma metodologia de trabalho acontece tanto no Porto Seco como também no Porto Marítimo, que é o porto tradicional. Só para entender, tá? Em nossa região aqui tem Porto Seco, tem uns 2, tá ok? Mas não aqui especificamente na cidade, mas em outras regiões aqui tem. Deu para entender? Aqui em Minas tem Porto Seco. Acho que estava fazendo acho que em Betim deve ter um Porto Seco lá também. Não sei se Três Corações estava montando um também. Nossa, é muito grande. Você for ver, é igual um porto marítimo, só que em terra firme. Nossa, a movimentação é muito grande. É como fosse um CD, como por exemplo esse da Balduco. Tem um CD de distribuição. É como fosse isso aí, só que enorme. Vamos colocar assim, dá umas 10 extremas da cidade assim. O negócio é grande, é muita carga pesada, entendeu? Logística pura, vamos falar assim. Muito diferente da logística da empresa, tá? Ali já é outra coisa, já é outro nível de logística. Vamos lá. No Porto Seco são executados serviços aduaneiros a cargo da Secretaria da Receita Federal, inclusive de procedimento e também processamento de despacho aduaneiro, de importação e de exportação, possibilitando a interiorização desses serviços no país. Por isso que o Porto Seco é essencial para fazer a distribuição para todo o lugar do Brasil, usando o quê? O modal aí ferroviário também, e o mais importante que é utilizado é o rodoviário, nesse caso. Mas também eu vou usar o modal marítimo, né? Modal marítimo até um certo ponto e depois segue com outro modal. Alguns serviços executados, no caso do Porto Seco, são etiquetagem e marcação de produtos destinados à exportação, visando sua adaptação às exigências do comprador, demonstração e testes de funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos, e também acondicionamento e fazer o recondicionamento também, e montagem se for o caso. Aí entra um pouco da parte de industrialização, envolvendo o picking também. Os regimes de operação em um Porto Seco são, olha só, a parte comum, né, separar o produto, fazer a armazenagem, suspensivos, somente alguns aí vai ter um maior controle, entre postagem aduaneira na importação e na exportação, admissão temporária de pessoas, nesse caso é como fosse um sazonal, se tem muita carga, tem mais pessoas trabalhando. Trânsito enorme, exportação temporária também, inclusive aperfeiçoamento passivo de entrada, depósito alfandegado e também certificado, depósito especial alfandegado, e todo o funcionamento vai fazer com que essas atividades elas sejam executadas, né? Para quê? Para eliminar custo, porque aqui o custo também é muito grande, tá? Referente a todo esse processo logístico. Recebem cargas diversas e preparam para exportação. Vamos lá. O que o Porto Seco vai fazer? Olha só. Vai receber carga de todo o país, tá? Vai fazer o quê? Vai fazer a preparação para fazer a exportação. Nesse caso, vai do Porto Seco para o Porto Marítimo e lá faz a distribuição para outros países. Dessa forma também. Recebem mercadorias em importação ainda consolidadas, não fracionadas, né, no caso, destina a despacho para consumo imediato ou entreposto aduaneiro.
Nas importações, armazena a mercadoria pelo período desejado pelo importador, que é 1 ano, prorrogável, até 3 anos. Olha só, dependendo do tipo de produto, tanto no porto seco como no porto marítimo, o produto pode ficar até guardado ali 1 ano ou até 3 anos. Isso acontece muito nos portos, tá? Em regime de suspensão de importação, podendo fazer a nacionalização fracionada. Vantagens para as empresas exportadoras ou importadoras que trabalham com portos secos. Prestação dos serviços aduaneiros próximos ao domicílio dos agentes econômicos envolvidos. Simplificação de procedimento para o contribuinte. Já difere também um pouco, do porto tradicional. Por quê? Já vai ficar mais perto ali para fazer a entrega, tipo assim, dentro do país. Não vai ter o procedimento, lá na parte marítima. Vai ficar então muito mais fácil aí, tá? Trabalhando com esse tipo de porto. Por isso que é viável também. E aqui terminais de contêineres de uso público. Também tem, tá? Olha só. Eu posso ir lá no Porto Seco e usar um container de uso público. Só que é assim, é aquele negócio, É 0,800, entre aspas, é 0,800, mas pode haver um custo muito alto. E a parte de segurança aqui, como é? Quando é um container, ou digamos, terminais de containers privado, aí sim vai ter mais segurança. Já de uso público, fica um pouco a desejar. São empresas arrendatárias de terminais portuários de uso público, por meio de licitação pública. Deu para entender, Em que celebram contratos de arrendamento com as autoridades portuárias e são especializadas na movimentação de contêineres. Atualmente transitam nesses terminais 93% dos contêineres movimentados nos portos nacionais em todo o país. Olha só para ter ideia, isso aqui, muito importante aqui, porque uma grande quantidade está sendo movimentada no país e tem que passar pelo Porto Seco, que é uma parte secundária e uma intermediação. Os terminais prestam serviços portuários, proporcionando principalmente aos seus usuários, armadores, exportadores e também importadores, agilidade nos embarques e também redução dos custos. Aí, vamos lá, aqui, essas empresas, elas trabalham especialmente para isso e são especializadas para fazer a redução de custos. Então, esse aqui foi o assunto tipo. Vamos lá aqui, foi o assunto tipos de cargas, para aprender mais um pouco, só para ter uma ideia da logística, do tamanho da logística em todo o país e também no mundo. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo a logística ela é muito grande e realmente ela tem que ser sim, utilizada, tá? Tem que ser utilizada em tudo. Olha só essa imagem aqui, só para a gente terminar esse assunto. Essa imagem aqui quer dizer o quê? Aqui tem os modais. Olha só, tem o modal aéreo, lembrando aqui, tem um modal rodoviário, isso, o modal marítimo. Só está faltando aqui o modal ferroviário, tá? Então está faltando aqui, mas aqui, tem aqui os modais e aqui tem o mapa do mundo. Aí já dá para entender que logística está em todo o mundo. É uma área que vem crescendo a cada dia. Então,
O objetivo aqui é só crescer, não tem como ela diminuir, porque tudo hoje envolve logística.